O boletim dessa semana nos traz duas mensagens. Uma, eu trabalhei na reunião de ontem, que foi sobre o respeito à nossa doutrina e o amor que precisamos ter para com a mesma e também para com a disciplina. Eles disse que para ser voluntário em servir o reino dos céus, obedecendo os seus santos ensinamentos, precisa possuir no seu coração um amor muito perfeito, um amor muito grande, porque, irmãos, para servir o reino dos céus, precisa buscar este amor. Deus, o nosso Pai, Ele nos ama profundamente, e nos deu o seu amado Filho Jesus, que foi até a cruz do Calvário, nos mostrando o quanto é glorioso, o quanto é belo, o quanto é grande o seu amor. Irmãos, e nós também precisamos acompanhar este amor para com a sua obra. A obra dele, Deus, é maravilhosíssima. E para isso, irmãos, precisamos estar unidos a Ele. Não somente a Ele, Deus, mas aos seus santos, aos seus anjos, e nessa unidade precisa ser perfeita. Por isso que o nosso estimado irmão Aldo, que é o tema da mensagem do boletim deste momento, ele em algum momento, quando esteve em seu corpo físico, em um dos boletins, ele pediu essa unidade de espírito. E a comissão de nossa igreja replica a sua mensagem no boletim dessa semana. Olha um ponto importantíssimo, irmãos, desta união que o irmão Aldo nos pediu naquela ocasião. Avante, povo apostólico, unidos aos santos poderosos do nosso Deus. Para quê? Para que nós possamos ser vencedores. Então, a unidade, irmãos, ela nos dá esta condição de sermos vencedores para um dia chegar na glória celestial. E para isso nós precisamos entender, irmãos, este ponto de doutrina. Precisamos buscar esta unidade. Irmãos, ser unidos ao reino dos céus e a igreja apostólica ser unida entre si não é opção. Não é opção. É uma necessidade. Irmãos, é uma necessidade. Por isso que o irmão Aldo diz aqui: vamos unidos para sermos vencedores. Se nós optarmos em ser ou não unidos, não seremos vencedores, não seremos. Qualquer dificuldade, qualquer luta, ela vai nos colocar ao chão. Então, a unidade de espírito, ela é uma necessidade, e eu preciso buscar isso, através da meditação, através da consagração, através da oração, através de cânticos. Eu preciso buscar essa unidade de espírito, porque também, irmãos, inclusive palavras do irmão Aldo, esta união que eu tenho, que união é essa, diz o irmão Aldo, que união é essa que eu estou lhes pedindo? Palavra do irmão Aldo, que tipo de união é essa que eu lhes estou pedindo? Porque eu lhes disse, não é uma opção, é uma necessidade. E que unidade o irmão Aldo pede para nós, irmãos, aqui? De um bom entendimento. Essa palavra, irmãos, ela nos dá uma conotação muito bela, o que significa entendimento. É uma faculdade de avaliação, ou seja, é uma faculdade de avaliar. Avaliar o quê? A minha vida e do meu semelhante. Avaliar não é para ficar buscando fofoca, não é isso. É entender o meu semelhante. Entender que ele é diferente de mim.
entender que ele tem as suas razões, e que eu tenho as minhas razões, encontrar o ponto de equilíbrio. Porque a faculdade de avaliar, ela nos traz a combinação consensual. Aí, irmãos, nós chegamos no ponto que Jesus pediu, inclusive está aqui no boletim também, na sua oração sacerdotal. Quando ele disse: eu rogo para que eles sejam um comigo, assim como eu sou contigo. Olha a oração sacerdotal de Jesus. Ele, chegando ao seu Pai, através da sua oração, ajude-os, para que eles sejam unidos a mim, como eu sou unido ao Senhor e ao seu Santo Espírito. Irmão, Jesus só venceu nesta terra e cumpriu o seu glorioso ministério, porque ele foi unido ao seu Santo Pai. Ele foi unido em todos os sentidos. Ele avaliou todas as possibilidades do seu ministério aqui na terra e das pessoas que estavam em seu entorno. E através dessa avaliação, ele respeitou cada um daqueles que cruzou o seu caminho, mesmo as pessoas que não aceitaram. Ele avaliou essas pessoas e respeitou as suas atitudes. Tanto é verdade que quando ele ensinou o seu santo evangelho, ele nunca obrigou ninguém a nada. Ele nunca obrigou ninguém a nada. Ele sempre falou: precisa fazer isso. Quem quiser me seguir, precisa chamar para si a sua responsabilidade de meu seguidor. Ele disse isso, através daquela frase: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Irmãos, o que é pegar a sua cruz? É chamar para si a responsabilidade de filhos de Deus, se quiser ser filho de Deus. Palavras de Jesus. Quando ele falou isso, irmãos, ele está avaliando a vida de cada um de nós. Porque se ele não avaliasse, ele condenaria e fala: vai me seguir à força. Vai me seguir à força. E não foi isso que ele fez. Ele não foi isso. Ele pediu que quem quisesse ir aonde ele estava indo, e aonde ele está hoje, quem quiser um dia chegar aonde ele está, precisa assumir a sua responsabilidade de filho de Deus, carregar a sua cruz, negar a si mesmo. Negar a si mesmo é respeitar não somente as pessoas, mas o seu santo evangelho, como lhes disse ontem, que custou um preço muito alto. Então, irmãos, o propósito do nosso irmão Aldo nesta mensagem é nós entendermos isso, que nós precisamos ser unidos. E a unidade, ela vem, irmãos, através do respeito. Eu entender as fraquezas do outro também, entender as minhas próprias fraquezas, e não condenar quem quer que seja. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar. Ah, mas a pessoa que frequenta a igreja, que frequenta isso, que frequenta aquilo, não respeita nada. Tenho que respeitar esta pessoa. Por quê? Porque Jesus disse que preciso amar o meu próximo. E o amor, irmãos, ele significa o quê? O amor significa respeito. Se eu não respeitar, eu não vou unir. Eu não preciso me unir ao erro, mas eu preciso promover a unidade de espírito, respeitando o meu semelhante. E através da minha oração, pedir a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, pedir a Jesus a sua santa misericórdia. Este é o papel do Filho de Deus, irmãos. Rogar ao seu próximo, em favor do seu próximo, em favor da família do seu próximo. E não é somente pedir para si, não. Não é somente pedir para si, não.
papel do Filho de Deus é pedir para o seu semelhante também. Se por acaso pratica coisas que não deve praticar, se não crê da forma que precisa crer, pedir através da sua oração, que a Santa Vó Rosa tenha misericórdia, e que no momento oportuno, ela possa salvar aquele espírito, salvar aquela pessoa. Isso, irmãos, quem fez foi Jesus. E nós precisamos seguir os seus santos passos. Porque se Jesus não tivesse essa unidade de espírito, e ele não avaliasse cada situação no seu entorno, ele condenaria muitas e muitas pessoas no seu primeiro início de ministério. Seu primeiro início, seu ministério. Porque ele veio para salvar. Ele sabia de onde ele veio. O que ele tinha lá nos céus. E São Paulo diz que ele abriu mão de tudo isso. Ele despojou do que ele tinha para viver como homem, por duas razões. Primeiro, para que eu não pensasse nem falasse para ninguém. Jesus venceu porque ele era Deus. Aí fica fácil. Aí fica fácil. Para que ele não me deu brecha para me pensar isso. Então ele se despojou de Deus, de ser Deus. Ele deixou de ser Deus, não na concepção em si, mas naquilo que ele possuía de maravilhoso lá nos céus, para viver como homem, sofrer o que uma pessoa sofre, passar pelas dificuldades que uma pessoa passa, aprender a viver como ele aprendeu com sua santa mãe, porque ele era Deus, mas ele precisou aprender a linguagem dos homens, precisou aprender uma profissão, ele precisou aprender a viver na terra, respeitando as leis da terra, exatamente para mostrar para mim que eu preciso fazer isso. Sendo ele Deus, ele nos ensinou isso. Ah, mas o que a pessoa faz, o que deixa de fazer, não tem como chegar nesse ponto de ser unido. Irmãos, foi por isso que ele olhou para os céus, no momento de dor, de angústia, de sofrimento, naquele santo martírio. Ele falou: Pai, não leve em consideração o que eles estão fazendo comigo. Não leve em consideração. Veja, irmãos, como ele buscou a unidade de espírito. Como ele buscou a unidade de espírito. Pedindo ao Pai, não leve em consideração. Perdoa-os. Porque eles não conhecem o que eu conheço lá nos céus. Se eles conhecessem, eles não fariam isso. Jesus em momento algum condenou ninguém. Isso é unidade, irmãos. Ele pediu para que eu fosse igual a ele. Nessa unidade de espírito. E como buscar isso, irmãos? Como buscar isso? O irmão Aldo, ele pede isso para nós. Eu, irmão Aldo, palavras do boletim, estou lendo aqui. Eu, irmão Aldo, necessito desta unidade. E busque através de sua oração. Palavras do irmão Aldo. Irmãos, e nós não podemos rejeitar este pedido. Não podemos. Porque ele nos deu tudo. Para que nós um dia possamos estar lá onde ele está hoje, irmãos. Ele nos deu. E acima de tudo, irmãos, o irmão Aldo nunca perdeu a esperança de encontrar a unidade de espírito no povo apostólico. Por quê? Ele diz aqui: por isso que eu, junto com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima, esperamos, olha a palavra do primaz, olha o mesmo significado de Jesus: quem quiser vir após mim. A esperança de Jesus
com seu santo ministério, de convencer as pessoas que é preciso tomar a decisão de segui-lo, porque é o melhor caminho. Então ele ensinou e falou: agora quem quiser, faça a sua parte. Ó, irmão Aldo, irmão Aldo, junto com Jesus, com a Santa Vó Rosa e com Maria Santíssima, esperamos que cada apostólico tenha em seu coração um amor puro e perfeito para viverem em unidade espiritual. Palavra semelhante ao de Jesus, irmãos. Sem forçar nada a ninguém. Sem forçar nada a ninguém. Eu tenho esperança que meu povo entenda esse meu pedido. Irmãos, e o que deve passar dentro do nosso espírito ao ouvir uma palavra dessa do primaz? O que deve passar? Tem um anjo ao seu lado. Tem um anjo ao meu lado, como expliquei ontem. E ele quer ouvir a sua resposta. Ele quer ouvir a minha resposta. Não preciso falar, não. Não preciso falar, não. Basta eu pensar. Ele saberá o que fazer. Então ele tem esperança muito grande de que eu possa aceitar esse pedido. E se eu aceitar, falar: não, eu vou lutar. Aonde eu estiver, porque não é só na igreja, não. Ser unido na igreja é muito fácil. Ser unido na igreja é muito fácil. Se eu chegar aqui e não gostar, eu não venho mais em Caçapá, mas vou de São José dos Campos. Só que isso não é união. Isso é pecado. Isso é pecado. Não vou frequentar a sede porque lá tem um grupo de pessoas, mas qual que é a congregação mais perto da sede? Aí é Osasco. Então eu vou andar um pouco mais, vou frequentar Osasco porque eu não vou lá na sede, porque lá tem um grupo que não faz parte da minha vida. Isso é pecado. Isto não é atender o pedido do irmão Aldo. Não é atender o seu chamamento. Então, precisa mudar. Estou falando que os irmãos são assim, não. Estou apenas mostrando o que o anjo quer de nós, ao ouvir esse pedido do irmão Aldo. Eu frequento, mas não dá certo. Mas eu vou mudar. Eu vou mudar. Santa Avó, através da minha oração, eu vou pedir para a senhora tirar este mau sentimento do meu coração. Se você tiver numa situação como esta, e estiver pensando assim, o anjo está ao seu lado, ele vai te ajudar. E você não vai precisar de mudar de congregação para frequentar a igreja. Não vai precisar. O dia que você for para a sua casa, você encontrar com aquele determinada pessoa, você vai ter o prazer de o cumprimentá-lo. Porque a Santa Vó Rosa arrancou do seu coração a falta de unidade espiritual. É isto que ela espera, que ela quer, que o anjo quer ver em nós. Este entendimento, para que, irmãos, para atender o que o irmão Aldo está pedindo. Eu, irmão Aldo, eu necessito desta união. O irmão Aldo pediu, o irmão Aldo é o nosso profeta. O irmão Aldo é o nosso condutor. Então não é apostólico. Se não aceitar o pedido dele é o mesmo de Jesus. Porque eles estão unidos. O irmão Aldo está unido ao Espírito Santo de Deus. Ele recebeu a missão de falar em nome do Pai, de falar em nome de Jesus, de falar em nome de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa ao povo apostólico, porque o povo apostólico tem uma doutrina que lhes dá mérito de entrar no reino dos céus por honra. Por honra. O irmão Aldo nunca falou que é só apostólico que vai para os céus, não. Mas a nossa doutrina nos dá e nos capacita para entrarmos no reino dos céus por honra e por mérito, e não por misericórdia. Se a Santa Vó Rosa tiver misericórdia de mim,
O dia que eu morrer, ela vai me salvar. Isto é pecado pensar assim. Porque a misericórdia não é para você, não é para mim, não é para nenhum apostólico. Para o apostólico é a prática da doutrina perfeita, que qualifica e que lhes dá esse direito de entrar no reino dos céus por honra e por mérito. Por misericórdia é para aqueles que não conheceram esta perfeição doutrinária. A misericórdia é para esses. São pessoas boas, que creem em Jesus, que creem em Maria Santíssima, que têm a palavra na mão. Só que, por uma falta de entendimento profundo, não a pratica, mas são pessoas boas. Então, por misericórdia e pelo amor de Deus, quando eles perdem a vida do corpo, o seu espírito é levado para a glória celestial, ou para o descanso, ou para o céu. 1, 2, 3, são 7 céus. Mas o apostólico não pode estar nessa condição. O apostólico é preparado para entrar no reino dos céus por honra e por mérito. Mas para isso, o nosso irmão Aldo nos pede este entendimento. Então nós temos que ter essa faculdade de avaliar as coisas, sermos sábios, para agir como precisa agir, perdoar porque precisa perdoar, e buscar a unidade de espírito, porque ela não é nenhuma opção, ela é uma necessidade. Está bem claro na nossa doutrina. Então, irmãos, esta é a mensagem que está no boletim dessa semana sobre esse assunto. Daí finaliza o irmão Aldo dizendo: povo apostólico, avante, povo apostólico, vamos lutar, não se esmoreça, sejam sempre unidos com Deus e com o nosso Pai. É o pedido dele. Não podemos deixar escapar entre os dedos este clamor do irmão Aldo. Não podemos. A doutrina é perfeita. O pedido dele é santíssimo. A minha decisão tem que ter o mesmo nível. A minha decisão tem que ter o mesmo nível. Por isso, prezados irmãos, eu vou ler a palavra que está no boletim. E ouça com carinho, para entender a solicitação e o pedido do primaço. Estimados irmãos, vamos avante unido aos santos poderosos de Deus, para que eles possam nos ajudar aqui na terra a vencermos. Sejam sempre unidos, uns com os outros, para podermos vencer como povo de Deus. E que tipo de união? Eu lhes peço. Uma união com bom entendimento. Não briguem. Não criem política, porque isso só divide o coração. Eu preciso da união geral de todos, porque é um propósito para que possamos atingir o propósito de nos ajudarem. Ajudar uns aos outros como verdadeiros amigos, tendo o mesmo sentimento de ajuda mútua, sem amargura, sem tão pouco sentimento da discórdia, da raiva e da falta de fraternidade. Pedido do irmão Aldo. Eu, irmão Aldo, necessito muito desta união entre todos, entre pastores, obreiros, regentes, músicos, coristas, entre a igreja no geral. Necessito que todas as famílias sejam unidas no verdadeiro amor, com uma vontade muito grande de um colaborar com o outro. Irmãos, isso é ser voluntário. Como expliquei ontem. Eu não vou entrar no assunto, senão o tempo não vai ajudar. Que, aliás, o tempo não ajuda. Então, nós temos que ser voluntários no amor, a praticar o amor e o respeito, irmãos, porque é uma necessidade. E não deixar de ir no lugar porque não gosta do fulano. Não, você não precisa mudar porque não gosta do fulano. Você tem que parar de não gostar do fulano.
para frequentar o mesmo ambiente. Você não pode mudar de empresa porque você não gosta. Não, você tem que mudar essa raiva, tirar essa raiva, esse orgulho dentro do coração para você frequentar o mesmo ambiente. É isso que o irmão Aldo espera de nós, irmãos. Esta é a unidade. Esta é a unidade que Deus pediu, que Jesus intercedeu ao Espírito Santo de Deus. Porque, irmão, Jesus estava num lugar que todos iam matar ele. Ninguém gostava de Jesus, não, a não ser poucos seguidores. Ninguém gostava dele. Ele não falou, pai, me tire daqui, porque aqui não dá. Ele não fez isso, não. Ele não guardou raiva nenhuma no seu coração. E ficou no mesmo lugar. Cumpriu o seu ministério no mesmo lugar que precisava cumprir. Então eu tenho que frequentar o mesmo lugar de todos os apostólicos. Se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu tenho que tirar essa coisa ruim do meu espírito, para atender o pedido do irmão Aldo. Peço a todos que meditem no pedido que Jesus fez ao Pai, na sua oração sacerdotal, quando ele referiu ao povo no passado e também ao povo do futuro. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Irmãos, já pararam para pensar nessa passagem bíblica, que Jesus orou pela sua pessoa? Há 2000 anos atrás, errando um pouco na conta, Jesus orou pela sua pessoa. Jovem, Jesus orou por você, jovem. Ah, mas eu não estava lá naquele momento. Ele diz aqui, não rogo somente por esse, por aqueles que estavam ali com ele, mas eu rogo por aqueles que hão de crer em mim. Você crê em Jesus? Eu creio. Pois é, ele orou por você. No futuro, para aqueles que hão de crer, no futuro, e o futuro daquela época chegou agora. Ele orou por mim, irmãos. Ele orou por você, para você, senhor, senhora, para você que está me assistindo via internet. Ele orou por nós. Nessa oração, ele disse, por intermédio de sua palavra, crê nele por intermédio da sua doutrina. Então nós cremos em Jesus por intermédio da doutrina dele. A fim de que todos sejam um como tu és, Pai, em mim e eu em ti. Também que eles sejam um comigo. Ele orou, irmãos, para que eu fosse igual a ele, junto com ele, que eu vivesse junto com ele. Eu não posso menosprezar isso, irmãos. Eu não posso parar de frequentar uma congregação porque eu não gosto de fulano. Eu ir para outra, porque eu não consigo olhar para uma determinada família. Não foi isso que ele pediu para mim, então eu não creio em Jesus. Aí a oração dele não faz sentido mesmo, não. Se eu não creio nele, se eu não creio na palavra dele, então ele não orou mesmo por mim, não faz sentido nenhum. Eu vou fazer o que eu quero, mas eu vou perder a minha salvação? Essa é a palavra. Não temos como fugir dela, irmãs. Ó Pai, que eles sejam um comigo. Eu neles e tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade de espírito. Então não é opção. Não é opção. Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e meu irmão Aldo, contamos com a união de todos. Esperamos encontrar em cada apostólico o amor puro e sincero. Irmãos, avante povo apostólico. Vamos lutar sem esmorecer, unidos a Deus e aos seus poderosos santos. Belíssima mensagem do nosso querido irmão Aldo. A decisão é nossa. Então, antes, muito obrigado pelo seu respeito, pelo seu silêncio. E eu vou pedir para o irmão regente, antes de cantar o hino que está previsto, vamos cantar o hino de número 60. Avante, avante, ó Filho de Deus.
Para finalizar, antes da oração final, o coral vai cantar o hino que tem o título Profeta e o Povo de Deus.
Convido a igreja para se colocar em pé. Vou fazer a oração final, agradecendo a Deus por mais essa reunião. Passamos alguns minutos, mas eu creio que deu para atender a necessidade da reunião, com as apresentações do coro, por sinal muito boas. Que a Santa Vó Rosa abençoe vocês, o ensaio de vocês, e que seja um ano bastante próximo, produtivo, e que o trabalho de vocês possa seguir muito além daquilo que temos dentro do nosso coração. Santa Vó Rosa lhes abençoe grandemente. Vamos orar. Bondoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos por mais essa oportunidade de falar do seu grande poder, da sua grande misericórdia, da sua bondade. E muito obrigado pela sabedoria que o Senhor nos dá para entendermos o seu pedido, que foi feito através do teu amado Filho Jesus, foi feito através também do nosso santo e querido irmão Aldo, porque ele é unido ao seu Santíssimo Espírito. Tudo que ele nos pediu foi com a sua permissão. O Senhor Pai mandou o teu amado Filho Jesus para pedir esta unidade. E ele, com muito amor, com muita dedicação, com muito entusiasmo, nos pediu. Orou por nós lá no passado. Como a sua palavra é eterna, ela vale até nos dias de hoje. A Santa Vó Rosa, quando esteve aqui no seu corpo físico, pediu essa unidade também. Pediu através de exemplo, quando ela entregou alguns pedaços de palitos para cada um quebrar. Depois ela foi aumentando a quantidade, e cada um que estava naquele recinto foi sentindo a dificuldade de quebrar. E com isso ela mostrou que se formos unidos uns aos outros, seremos invencíveis. E o irmão Aldo, durante seus 44 anos à frente desta igreja, nos pediu muito isso. E depois ele disse: vó, a igreja está preparada. Tudo o que tinha que fazer eu fiz. Tudo o que tinha que ensinar eu ensinei. Agora é com eles. Esta é a palavra do irmão Aldo. Agora é conosco, vó. Agora é conosco, irmão Aldo, de fazer aquilo que o Senhor nos pediu. Daí eu lhes pedir, nos dê esse entendimento. Aumente a sabedoria do nosso espírito, para que nós possamos arrancar dentro de nós, se houver alguma coisa negativa, que nós possamos viver o teu pedido, possamos atender esta necessidade tão importante da união fraternal. E nós prometemos que nós vamos alcançar esse objetivo, porque somos o povo de Deus, escolhido por Ele, para entrar no reino dos céus com honra e com mérito. Não vamos perder de jeito nenhum esta graça. Por isso eu lhes peço, atende o pedido de tua santa igreja. Dê a cada um deles aquilo que eles estão lhes pedindo, para que essa unidade espiritual seja perfeitíssima em cada um de nós. Aqueles que colocaram alguns nomes nessa caixa de pedido de oração, estão necessitando de uma graça especial. Tenha misericórdia, ó Pai, enviando anjos dos céus para ajudá-los nesses momentos tão difíceis que estão passando. Mas com muita fé, unido ao seu Santo Espírito, unido a Jesus, a Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, eles vão vencer. E essa graça especial, o Senhor vai lhes conceder na sua vida, porque eles vão lutar para manter-se unidos ao seu Santo Espírito. Agora nós iremos para os nossos lares. A bênção do seu santo ser recaia sobre nós, as virtudes do seu Santíssimo Espírito, a tua graça, ó Pai, a graça de Jesus, a unção gloriosa de Maria Santíssima, o amparo da Santa Vó Rosa esteja conosco, e nos dê o privilégio da companhia gloriosa do nosso santo e querido irmão Aldo. Amém. Está encerrada a reunião desta tarde. A paz do Senhor a todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção
e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.